Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a correção dos exercícios da página 309 do livro de Química de vocês. Eu escolhi 3 questões desta página para a gente estar tirando algumas dúvidas. Então, a primeira questão, nós vamos corrigir a número 37, que é do Enem. Fala o seguinte: osmose é um processo espontâneo que ocorre em todos os organismos vivos e é essencial à manutenção da vida. Uma solução a 0,15 mol por litro de cloreto de sódio possui a mesma pressão osmótica das soluções presentes nas células humanas. A imersão de uma célula humana em uma solução a 0,20 mol por litro de cloreto de sódio tem como consequência a. Então, se vocês analisarem as questões, né, a gente consegue perceber que a única mais provável é a número E. Por quê? Ela fala o seguinte: transferência de moléculas de água no interior da célula para a solução. Então, o que vai acontecer aqui? Como está falando no enunciado que a parte de dentro da célula tem uma menor concentração do que o meio externo da célula, né, em relação ao cloreto de sódio, então eu tenho uma menor concentração dentro do que fora. Então, o que o próprio organismo vai fazer, né? Ele vai fazer por osmose a transferência das moléculas de água que está no interior da célula para a solução, para o meio de fora que está mais concentrado. Então, a única que se encaixa é a E, através da osmose que acontece essa transferência aí, né? Do meio sempre com menor concentração para o meio que está com uma maior concentração. Então, no caso a 37, a alternativa correta é a E. Já no caso a 39, que fala um pouquinho sobre um gráfico, né? É o seguinte: o gráfico abaixo apresenta as curvas de pressão de vapor da água pura e de 3 soluções aquosas de ureia, de diferentes concentrações designadas por 1, 2 e 3. Então, no gráfico, nós temos a pressão aqui na vertical e a temperatura na horizontal. A água pura está sendo representada por essa primeira curva. E depois eu tenho a concentração, aí no caso da solução de ureia, diluída em proporções diferentes. Analisando o gráfico a seguir, responda as questões. Então a A pergunta o seguinte: compare a concentração das soluções. Para a gente comparar, observando, a gente consegue perceber que a que tem uma maior concentração é a número 3. Por que é a 3? Porque ela precisa de uma maior temperatura e uma maior pressão para que ou ela entre em ebulição ou porque ela possa ter uma pressão maior, né? Então, eu sei que ela tem uma concentração maior. Toda vez que eu tenho uma maior concentração de um soluto que não é volátil, eu sempre preciso de uma temperatura ou uma pressão um pouco mais alta. Então, a gente sabe que a que tem uma maior concentração é a 3, e a que tem menor concentração é a água pura, né? Então, na 39, a gente pode colocar que quem tem uma menor concentração é a curva A, ou a curva 1, né? E a que tem uma maior concentração é a curva 3. Ok? Essa foi a A. Agora, na B, pergunta o seguinte: considerando as soluções em uma mesma temperatura, que é a 25 graus Celsius, por exemplo, coloquem-as em ordem crescente de pressão de vapor. Também é fácil. Se a gente observar que a pressão está aqui precisa de uma menor pressão de vapor, é a água. E seguida da número 1, seguida da número 2 e seguida da número 3, tá bom?
Então, a ordem fica a seguinte, como é ordem crescente, então vai ficar a 1, 2 e 3, certo? Essa é a ordem crescente. A C, qual das soluções tem uma maior temperatura de início de ebulição? Então, está perguntando qual das soluções tem uma maior temperatura de início de ebulição. Se é uma menor temperatura, eu sei que tem que ser aquela que eu tenho uma maior concentração, né? Como é aqui tem, então, a maior, então a gente sabe que é a número 3, que ela vai ter uma maior temperatura aqui de início de ebulição. Então, já que ela tem um maior efeito ebulioscópico. Então, curva 3. A D pergunta qual tem a menor temperatura de início de congelamento. Então, a menor temperatura de início de congelamento também vai ter que ser a 3. Ah, mas por que? Sendo que ela está mostrando uma maior temperatura. Se vocês analisarem aqui, ó, ela que vai estar no início, enquanto que as outras, como ela tem uma maior concentração de acordo com o efeito crioscópico, né? Quanto maior a quantidade de concentração de soluto não volátil, eu preciso de uma menor temperatura para ela começar a congelar. Então, ela tem um início de congelamento com uma temperatura muito inferior à da água pura, por exemplo. É aquele mesmo exemplo que eu falei para vocês. A água pura, ela congela muito mais rápido do que uma água com sal ou com açúcar dissolvido nela, por exemplo. Então, nesse caso, também é a curva 3. Então, aqui a gente coloca a curva 3. E na última, que é a E, qual delas tem uma maior pressão osmótica? Novamente, é a que tem a maior concentração. A pressão osmótica não é aquela que vai impedir a osmose de acontecer? Então, aqui tem uma maior concentração, a pressão osmótica vai ser muito maior, que também é a curva número 3. Né? Então, todas aí, quase todas, é a curva número 3, tá bom? E para a gente finalizar, nós vamos resolver aí a questão que está aí para vocês, que é a 41, né? A 41 fala o seguinte, ó. A pressão osmótica é um efeito coligativo verificado em vários fenômenos biológicos, no sangue humano, na desidratação infantil, na ascensão da água do solo até as partes mais altas dos vegetais e até na conservação dos alimentos. Qual é a pressão osmótica a 27 graus Celsius de uma solução aquosa que contém 11 gramas de glicose em 1 litro de solução? Então, aqui é um pouquinho mais trabalhoso, porque a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é encontrar primeiro o valor da quantidade de mols da glicose, né? Então, para a gente iniciar aqui, ó, 41, a gente sabe que a fórmula da glicose é C6H12O6. Olhando na tabela periódica, eu sei que o carbono vale 12 e eu tenho que multiplicar pelo 6. Vocês já aprenderam isso. Na tabela, o hidrogênio vale 1 vezes o 12 e mais o oxigênio na tabela, que vale 16 vezes o 6. Multiplicando e depois somando isso aqui, vai dar 180, que é o valor da massa molar da glicose. Fazendo isso, eu vou ter que calcular a quantidade de mols, que também vocês já sabem, que eu faço quantidade de mols representada por N, massa em gramas dividido pela massa molar. Como que vai ficar, né? Então, a massa em gramas foi dada no enunciado, que é de 11 gramas. Então, 11 gramas dividido por 180, que foi a massa molar que eu encontrei agora. Este valor vai dar, dividindo, 0,061. Agora, eu posso jogar na fórmula, porque ele pede para calcular a pressão osmótica.
a fórmula da pressão osmótica que foi ensinado na aula anterior para vocês, na videoaula. Então, a fórmula é a seguinte. Pressão osmótica é igual massa molar da solução vezes a constante universal dos gases perfeito e vezes a temperatura em Kelvin. Agora, eu já tenho a massa da solução, que eu calculei que é 0,061, né? Então, tá aqui 0,061, vezes a minha constante dos gases perfeitos, que foi dada no enunciado para vocês, que é de 0,082, e vezes a temperatura, que a gente sabe que 27 graus Celsius foi dado no enunciado, mas eu preciso transformar para Kelvin, que eu só apenas somo com 273. Então, primeiro eu preciso fazer a soma. Repito toda o valor dado da equação e aqui, somando, vai dar 300. Multiplicando os três valores, vai dar 1,5 atm, ou 1,50, né? Se vocês olharem aqui no livro de vocês, vocês vão perceber que é a alternativa E, certo? Então, esses foram os exercícios respondidos aí para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem estar me perguntando aí, tá bom? Valeu, até a próxima!